Melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista, você sabe. Falando em esportes a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em busca da vaga nas quartas de final, Ponte recebe o Red Bull Bragantino no domingo, 6h30 da tarde no Moisés Lucarelli. Mesmo com a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo na noite de ontem, Macaca segue dependendo apenas de si para avançar à próxima fase. Sem poder contar com Danilo Barcelos suspenso pelo terceiro amarelo, Valentim deve manter Sérgio Rafael na equipe titular. Com a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Mirassol, o Guarani cai para a terceira colocação do Grupo E. Não depende apenas das próprias forças para manter ou para avançar ao mata-mata. Bugre precisa vencer o Corinthians no domingo pela última rodada e ainda torcer por um tropeço do Massa Bruta que joga contra a Ponte. Sarará retorna de suspensão enquanto Natan Camargo é desfalque pelo terceiro amarelo. São Bernardo arranca empate com a Portuguesa nos acréscimos e é a quinta equipe classificada às quartas de final do Paulistão. Léo Jabá, em cobrança de pênalti, garantiu a classificação do Bernô. Botafogo perde para o Racing na Argentina e vai com desvantagem para o jogo de volta da Copa ou da Recopa Sul-Americana. Atual campeão brasileiro e da Libertadores precisa vencer no Engenhão por pelo menos 2 gols de vantagem. O UEFA sorteou nesta sexta os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões. O duelo de destaque é o derby madrilhenho entre Real Madrid e Atlético de Madrid. A próxima fase também terá embate alemão entre Leverkusen e Bayern de Munique. Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez. Parcelamento sem juros. E agora, o que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo!
Onde tem jardinagem, tem Steel. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Bolis. Tá registrado. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória dividida do Palmeiras sobre o Botafogo, 11ª rodada do Campeonato Paulista, em jogo realizado nesta quinta-feira no Allianz Parque, para mais de 23 mil torcedores e uma renda de quase R$1.800.000. Palmeiras venceu o Botafogo por 3-1 com Everton, Marcos Rocha, depois Mike, Benedetti, depois Luigi, Murilo e Piquerez, depois Naves, Emiliano Martínez, depois Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, Facundo Torres, depois Vanderlan, Estevão e Flaco Lopes, a equipe do técnico Abel Ferreira. Já o Botafogo de João Carlos, Erickson, Edson e Alisson Cassiano, o Alisson, depois Toró, Sabit, depois João Costa, Alejo Dramicino, depois Douglas Baggio, Gabriel Risso, Jonathan Cafu, depois Alisson, Gabriel Bispo e Alexandre Jesus, depois Pablo Tomás, a equipe do técnico Márcio Zanardi. O Botafogo saiu na frente com Alexandre Jesus. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Estevão acabou empatando aos 28. Facundo Torres virou aos 30 e Luigi, aos 39, definiu para o Palmeiras vitória do Verdão pelo placar de 3-1. Jogo que teve arbitragem de João Vitor Gobi. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Deixa eu priorizar aqui uma mensagem. O Matozinho... Ô, Matozinho, não fique chateado com isso. Eu não chamei ninguém de peruqueiro. Não é peruqueiro, é peruquento. Eu fiz uma brincadeira com o Gleger, ele respondeu aqui, mas depois eu falei que era brincadeira, tá? Que eu que tinha colocado a situação e não você. Não se preocupe com isso, tá bom? E você é muito querido pela gente aqui, pela sua participação e pelas suas mensagens inteligentes, tá bom? Lamentável a parcialidade da emissora que omite comentários sobre a falta escandalosa que o goleiro do Velo sofreu no gol do Guarani. JL Furlan. Você não deve ter ouvido o meu comentário, né? Acho que você não deve ter ouvido. Foi falta sim, tá bom? Ninguém tá omitindo nada aqui, ninguém é parcial. Aliás, o Gleger também achou a mesma coisa. Qual o palpite de vocês para Ponte e Bragantino? Com certeza vai dar ao contrário. Ronaldo do Chapadão. Eu acho que tem cara de empate esse jogo. Vamos ver. Alessandro, CH, para Ponte Preta nada é fácil. Vai ser metal esfregando em metal. Mas eu acredito na classificação da Ponte e do Bragantino. Qual a previsão do amigo? Quem classifica? Cara, eu espero que a Ponte classifique. O Palmeiras eu tenho certeza que vai se classificar, né? Mas como o São Bernardo tá classificado já,
Eu vou torcer para que a Ponte passe, mas eu acho que vai dar Palmeiras. Palpite, tá bom? Mas se a Ponte ganhar, só depende dela. CH, bom dia. Time juvenil masculino do handball, o Guarani FIEC irá fazer um jogo amistoso contra a seleção de Porto Rico. Que legal, cara. Que irá para o Mundial Sub-19, dia 6 a 17 de agosto no Egito. O jogo vai ser em Santa Bárbara do Oeste e tem... quem está organizando é a Liga de Handball do Estado de São Paulo. Legal, deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui. Professor Milton Fonseca. Um abraço, professor. Obrigado, viu? Mande sempre notícias do handball. Na minha opinião, o que tinha para ser entregue pelo time do Guarani era isso. Time modesto de jogadores que são apostas. Não dá para esperar mais do time. É o Paulo Paiva. Eu penso muito parecido com você, viu, Paulo? Penso muito parecido com você. Domingo será um daqueles jogos que a Ponte vai ter que marcar 4 gols para valer 2. A máquina da Federação Paulista vai entrar em campo, tudo para ajudar o Palmeiras. Além de jogar bola, tem que estar ligado no extracampo. Boa sorte, Ponte. Itamar, Jardim Eulina. Tá bom, beleza. Eu não sei o que você está querendo dizer com máquina, mas eu registrei a sua mensagem aqui. Você sabe quando começa o campeonato da Série C? Na sua opinião, quais as posições necessitam de reforços no Guarani? Edson Guilherme. Começa em abril. Nós estamos em fevereiro, vai parar um mês, abril. E precisa em todos os setores. Mas depende do dinheiro e da pretensão do Guarani na Série C. Não sei qual é a pretensão, qual é o orçamento. Isso está ligado diretamente a que tipo de time o Guarani vai montar. Vamos ver aqui. CH, ironia do destino do futebol de Campinas, e o Guarani tem que vencer e torcer pela vitória da Ponte para se classificar. Rivalidade, é isso aí, Tandy Negrão, faz parte, né? Equipe da Band, sou o Rogério do Ouro Verde. Já que a Ponte tem que ganhar para classificar, se ela ganhar e São Bernardo empatar, ela termina em primeiro do seu grupo. Vai levar vantagem jogando em casa até a final de pegar o Corinthians. Aí ficou confuso, Rogério, mas já entendi o que você falou. Já entendi. Se a Ponte ganhar e o Red Bull Bragantino empatar... Bom dia. Ponte, por jogar em casa, é favorito. Eu, como torcedor do Bragantino, tenho que agredir na classificação. Não entendi muito bem, mas tá registrado. Deixa eu ver quem que mandou aqui. O Marco Bento. Beleza, Marco. Obrigado pela sua mensagem. Não é? CH, se o São Bernardo perder para o São Paulo e a Ponte e Palmeiras vencerem, quem classifica? Quem classifica? Bom, o São Bernardo está classificado. Se a Ponte vencer, ela classifica. O Palmeiras tem que vencer o Mirassol fora de casa na última rodada e a Ponte não pode vencer. Se a Ponte vencer o Red Bull Bragantino, dá Red Bull Bragantino. Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu fazer um sorteio para não deixar... Tentar trazer alguns ouvintes novos aqui. Então tem outro aqui. Bom dia, CH. Sérgio Rafael de jeito nenhum na escalação do time titular. O que você acha? Eu também não escalaria, mas ele tem um problema do Barcelos. Aí ele vai perder um zagueiro, que o Barcelos está jogando de zagueiro no time dele, e vai ter que colocar outro. E me parece que, apesar da falha contra o São Paulo, o preferido do treinador é o Sérgio Rafael. Então eu acho que vai jogar ele. Eu não faria isso. Quando eu falei máquina, entendo a arbitragem. Itamar. Legal. Espero que não, né, cara? Porque já pensou... A gente tem que ficar aqui, além de se preocupar com a análise e entender... Eu sei que acontece muita coisa estranha, gente. Eu não sou inocente e nem vivo num mundo de fantasia. Mas aí você afirmar que vai ter uma operação para prejudicar a Ponte, isso é muito grande, cara. Se a gente perder a fé na honestidade das pessoas, estamos mortos, né? E eu parto desse princípio. A não ser que alguém prove ao contrário, eu acho que vai ter uma arbitragem Ponte e Red Bull honesta. Eu espero que seja assim.
Nossa, programa sem dinamismo, com falta de vontade. Esse Carlos Batista é um horror. O programa deveria ser a hora da propaganda. Eu não entendi muito bem. Deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui. Mabília. Para você a Ponte roda? Eu acho que a situação é mais difícil para a Ponte do que é para o Palmeiras. Agora eu vou repetir. A Ponte, ela tem condição de ganhar do Red Bull Bragantino. O problema é que ela joga em casa, entendeu, o Alexandre? E quando ela tá jogando em casa, ela tem uma dificuldade muito grande para poder propor o jogo fica amarrado. A Ponte não tem jogadores com essa característica. Então por isso que eu acho que vai dar empate. Mas eu tô torcendo para que a Ponte vença o jogo, não é? Não acho o Red Bull Bragantino um super time, não. Agora que tá se recuperando. E também joga por classificação, né? É diferente, por exemplo, de Mirassol e Palmeiras. O Palmeiras vai para uma final de campeonato e o Mirassol já está classificado, entendeu? Vamos lá. O Guarani não teria que receber dinheiro na negociação do Gabriel Menino com o Galo? Abraço, Nelson. Sim. Tem que receber, sim. CH, é normal um técnico falar que seu time não merecia a vitória? É isso que entendi do Maurício Souza. Ele falou isso mesmo. E não merecia mesmo. Quem assistiu o jogo, pelo amor de Deus, o segundo tempo do Guarani foi um negócio horroroso. Pelo amor de Deus, estão dando Palmeiras como já classificado. Digo, algumas pessoas, chato isso. Outra coisa, Palmeiras sofreu para ganhar ontem. Não ganha lá em Mirassol, Darley. Mas é sua opinião, Darley, a gente respeita. Eu tomara que você tenha razão. Tomara mesmo, cara. Porque pra gente é ótimo que os times de Campinas se classifiquem. Os dois. Vai ser muito difícil a arbitragem complicar para a Ponte. O Brasil inteiro vai estar ligado nesse jogo. José Carlos Degresse, Espero que seja assim, né? Maurício Bugrino, vocês da Band não passam de uns corneteiros. Maurício Dini. Tá bom, tá registrado. Obrigado pela mensagem. Deixa eu ver aqui. O Alexandre afirmando aqui. Vai ter ação externa. Sei lá. Como diria aquele, vamos aguardar. CH, leia a minha mensagem acima, mas não tem nenhuma mensagem acima, meu amigo. Você não assina, no seu nome tem um sorrisinho com óculos e não tem nenhuma mensagem aqui sua. Tá bom? Um grande abraço para você, moço do óculos. 11h46 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Acionando Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvinte do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Falta apenas um jogo, hein? Macaca depende apenas de si para garantir a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. E com os resultados dos jogos de ontem, a disputa está exatamente entre Ponte Preta e Palmeiras para a segunda vaga do grupo, até porque o São Bernardo garantiu matematicamente a sua classificação. A Ponte, uma vitória contra o Bragantino, garante a sua classificação pelo segundo ano consecutivo às quartas de final do Campeonato Paulista. Jogo 18h30 no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte não vai poder contar com o Danilo Barcelos, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebeu lá contra o São Paulo o cartão, por isso está fora. E o técnico Alberto Valentim deve também manter Sérgio Rafael na equipe titular. Sérgio Rafael acabou agradando ao técnico Alberto Valentim, a tendência é que ele continue como titular. Ingressos já estão à venda, a expectativa é por casa cheia, né? Até porque a torcida da Ponte Preta vai ser importante, mais do que isso, vai ser fundamental para empurrar o time rumo à vitória e à consequente classificação nesta semana, que vai ser importantíssima, né? Se a Ponte conseguir a classificação, joga na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Concórdia e no outro fim de semana já tem a partida válida pelas quartas de final. É a Macaca fazendo uma grande campanha no Campeonato Paulista em busca da classificação no próximo domingo, CH. Muito obrigado pelas suas informações. Vamos aqui, esmiuçar efetivamente o que acontece, o que pode acontecer no grupo da Ponte. São Bernardo é líder 23, Palmeiras 20, a Ponte tem 22 e o Velo 10, ok? O São Bernardo tem 7 vitórias, a Ponte 6 e o Palmeiras 5.
Se a Ponte empatar e o Palmeiras ganhar, os dois terminam com 23 e se classifica o Palmeiras por saldo de gols. Simples assim, tá? O São Bernardo está classificado. Tudo bem, Tigrão? Me parece que vem aí Sérgio Rafael como titular no lugar do Barcelos. Bom dia. Bom dia, CH, bom dia, amigos da Bandeirantes. Ontem a gente fazia toda essa projeção de pontos e até um querido ouvinte nosso, salvo engano, do bairro do Botafogo, infelizmente eu acabei não anotando o nome dele, mas acho que é do Botafogo, ele participa sempre. Muito simpático, muito inteligente, articulado, educado, mas ele falou: Tigrão, que pessimismo é esse? Nossa, não é pessimismo, eu não posso vender ilusões para a torcida da Ponte. Agora, tá na mão da Ponte, se ela ganhar, o Palmeiras pode fazer 200-0 no Mirassol, que a Ponte estará classificada, e em primeiro, provavelmente, porque o São Paulo precisa dos pontos contra o Santo André, contra o São Bernardo. O São Bernardo tem um ponto a mais que a Ponte, 23-20, empatou com a Portuguesa ontem. E quando eu fazia essa projeção, o Batista, que tem ereções múltiplas, quando ele corrige a gente no ar, eu acho que ele tá na dele, tá certo. O raciocínio dele era lógico e pragmático. O meu era aquilo que eu acho que é o grande barato. Eu acho que o comentarista que fala depois que o fato aconteceu, todo mundo fala, até papagaio, como você gosta de dizer, CH. Mas ele falou, não, que eu disse, o Palmeiras vai pegar o Mirassol classificado, fazendo um jogo amistoso, porque ele não chega mais na primeira colocação, ele não chega mais, ele é segundo colocado e estará classificado. Não, você informou errado. Mas eu já estava contando com aquilo que é o grande barato do comentarista. O Palmeiras vai ganhar o jogo do Botafogo. E o Botafogo não teria mais chances de alcançar o Mirassol. Ponto. Infelizmente deu a lógica, o restante você já falou. E a Ponte não ganha em casa, nem por decreto-lei, nem por medida provisória. A Ponte não sabe atacar. Eu gostaria, fora a festa da torcida, isso é o mais importante, mas não fosse a torcida ter o privilégio de fazer uma grande festa, eu gostaria que o jogo fosse em Bragança. A Ponte estaria classificada, porque o time está imbatível fora de casa. O restante é engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta, que fala de, mas vamos esperar a rodada primeiro. Não, eu acho que o grande barato é projetar antes o que vai acontecer. Depois que aconteceu, todo mundo fala. E um beijo pro Zé Luiz Furlan, que acabou de dizer que aqui nós somos parciais. Infelizmente ele nos traiu. Que ele é um grande ouvinte e ele estava ouvindo outra emissora. Eu falei no momento, o lance, houve o braço. O Gleger, não é que ele veio e se influenciou por mim, ele teve a mesma opinião. Foi pro VAR, eu falei, olha, lance duvidoso pra mim falta, agora se o VAR não deu, o problema é dele. Você quer o quê, Furlan? Que eu entre lá e agrida o juiz porque ele validou o gol? Furlan, você não era assim, companheiro, quando a gente jogou junto. Em Campinas, 11h51 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre que empatou, com o Velo Clube na quarta-feira, 1-1 no estádio Brinco de Ouro. Aquele empate amargo, com sabor de derrota, gol marcado pelo Lucas Duni no último lance da partida. Com o empate e os resultados da quinta-feira, o Guarani não depende mais de si para buscar a classificação à próxima fase. O time caiu para a terceira colocação do grupo B e agora na última rodada vai ter que vencer o Corinthians lá na Neoquímica Arena e torcer por um tropeço do Bragantino. Torcer por um tropeço do Bragantino, consequentemente torcer para que a Ponte Preta tenha sucesso, porque Ponte e Bragantino se enfrentam no estádio Moisés Zucarelli. Quem falou sobre a expectativa para a partida de domingo e também sobre a sequência de jogos que vem tendo na equipe titular foi o zagueiro Lucas Rafael. Vamos ouvir. Cara, essa sequência está sendo muito importante para mim, porque da onde eu venho, lá de Portugal, infelizmente eu tive alguns probleminhas de lesão e não consegui ter uma sequência, não consegui performar. E ao chegar aqui no Guarani, eu tive a oportunidade de ter essa sequência, de ter a confiança do professor Maurício, para que eu pudesse apresentar o meu trabalho juntamente com o grupo.
E acredito que isso, pessoalmente, para mim, foi importante, porque estou conseguindo performar, estou conseguindo acumular minutos, ganhar mais confiança para fazer aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol. Para a partida de domingo contra o Corinthians, o Matheus Sarará pode voltar após cumprir suspensão automática. Em contrapartida, o Natan está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo. A dúvida fica também pelo Giovani. Giovani, que não foi sequer relacionado para o jogo contra o Velo, novamente com dores musculares, vai ser melhor avaliado, né? Para saber se terá condições ou não de ir para o jogo no próximo domingo, na última rodada do Campeonato Paulista, CH. Obrigado, Catarino, pelas suas informações. Bom, a situação do Guarani é a seguinte. Tem que ganhar o seu jogo do Corinthians lá na Arena. Número 1. Quantos pontos tem o Guarani? Tem 12 e o Bragantino tem 14. E o Bragantino tem que perder. Porque se empatar aí, não sei se vai dar... Deixa eu ver no saldo de gols. Não, tá próximo. Se o Guarani ganhar e o Bragantino empatar com a Ponte, tem chance. Só que o Guarani tem que ganhar do Corinthians. E qual aí, que é a diferença no saldo? A diferença é 0 e 1. Então, se o Guarani ganhar de 1-0 ou diferença de um gol do Corinthians, empata no saldo. O Bragantino tem 0 de saldo. Se empatar, vai continuar com 0. Se o Guarani ganhar, aí vai ser por gols marcados, essa coisa. Se ganhar por 1 de diferença do Corinthians. O Guarani tem um saldo menor, 1 gol do que o Bragantino. Menos 1. Na verdade é o contrário, viu, Tigrão? Falei bobagem pra você aqui. O Guarani tem 0 de saldo e o Bragantino tem menos 1. Então, se o Guarani ganhar... De meio a 0. De meio a 0. E o Bragantino perder pra Ponte, passa o Guarani. Empatar. Não, perder. Perder, é verdade. Sim, você tem razão, empatar. Não, porque vão os dois a 15. Os 2 a 15, tem razão. Então, se o Bragantino, olha aí, torcedor do Guarani, nem tudo está perdido, muito pelo contrário. Situação difícil do Guarani, situação difícil da Ponte. Mas uma vitória do Guarani contra o Expressinho do Corinthians, que tem Libertadores e fez o favor de empatar lá com um time que eu não sei nem o nome, na Venezuela. Foi o pior time que eu vi numa Libertadores da América na minha vida. É pior que o Tolima, que já eliminou o Corinthians. Pior que o Tolima. E o Corinthians fez esse favor, vai ter que poupar o time que tem jogo de volta decisivo para ver se classifica ou não na quarta-feira. Porque o Corinthians está em primeiro, não muda nada. O Mirassol tem 10 pontos a menos que o Corinthians em segundo. O Corinthians vai entrar com o Expressinho contra o Guarani. Dá para ganhar esse jogo. Se ganhar e o Bragantino segurar um empate em Campinas, não conseguir ganhar, o Guarani está classificado. Essa é a história. Então tem que acreditar até o final. E aí a Ponte, nesse caso, pode ajudar o Guarani. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez. Parcelamento sem juros. E agora, o que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Onde tem jardinagem, tem Steel! O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana e voltaremos aqui com Nossa Área na segunda-feira às 11h30 da manhã. Até lá!